Dia 25 de janeiro, Levítico 5. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua culpa. Se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará ao Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco de sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará a expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: Se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum mandamento sobre as coisas sagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu, com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará a expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará a expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu, e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. Levítico 6. Então o Senhor disse a Moisés: Quando alguém pecar enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor.
Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará a restituição pagando à pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará a expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então o Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Instruções adicionais para as ofertas de cereal. Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembre-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Procedimento para a oferta de consagração. Então o Senhor disse a Moisés: No dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinhe-a numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. Instruções adicionais para a oferta pelo pecado. O Senhor também disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá a sua porção num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício
sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro, como oferta para fazer expiação no lugar santo. Nesse caso, será totalmente queimada no fogo. Levítico 7. Essas são as instruções para a oferta pela culpa. É oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto, onde são mortos os animais para os holocaustos, e o seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza para fazer a expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda a oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal, preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite, deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Instruções adicionais para as ofertas de paz. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de ofertas de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento, misturados com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite, e bolos feitos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz, para expressar gratidão, será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o 3º dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no 3º dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. A essa altura, a carne estará contaminada e quem a comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar em qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada, mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana de um animal impuro ou qualquer outra coisa impura e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. O sangue e a gordura são proibidos. Então o Senhor disse a Moisés:
Dê as instruções ao povo de Israel. Jamais comam gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possa ser utilizada para outros fins. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. A porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Dê as instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com suas próprias mãos, como oferta especial ao Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e seus descendentes desde o dia em que eles foram separados para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente, de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico 8. Então o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isso que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida, apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com o manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o Urim e o Tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante, e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as suas túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e, com o dedo, colocou-o nas 4 pontas do altar a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois, pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar.
altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes, colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas e sobre os seus filhos e suas roupas. Desse modo, consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhem o restante da carne das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam-na ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois somente então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo que fizemos hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer expiação por vocês. Agora, permaneçam à entrada da tenda do encontro, dia e noite por 7 dias, e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não o fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés.